Boa noite, você está no Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais demonstrou que 47,1% das pessoas reclamam de dores nas costas. Uma outra pesquisa de saúde feita pelo IBGE em 2013 demonstrou que naquela época apenas 18,5% das pessoas reclamavam dessas dores nas costas. Entre as principais causas de dores nas costas estão atividades físicas irregulares, falta de atividades físicas e excesso de trabalho sentado nas cadeiras. Para bater um papo sobre esse assunto, sobre dores nas costas, nós convidamos um quiropraxista. Boa noite, doutor Agenor, tudo bem? Prazer, Rui. Tudo bem. Prazer meu, obrigado por aceitar bater esse papo conosco. Obrigado por poder contribuir um pouquinho sobre esse tema que atinge tantas pessoas, como já a pesquisa demonstrou, pelo menos 47% das pessoas sofrem aí de dores nas costas. Mas só para a gente entender um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre o trabalho que o senhor realiza, o que é esse nome complicadinho, quiropraxia? É difícil, mas eficiente. A quiropraxia é a arte do ajuste com as mãos. Quiro, mãos, prática com as mãos. A quiropraxia, ela veio para ir na origem do problema. Nós fomos treinados, nos preparamos e estudamos para ir na origem dos problemas da coluna vertebral. Rui. Então, o que a gente observa? O número vai aumentar. Cada vez mais a gente está vendo uma crescente, inclusive na população mais jovem, que é um caso a se pensar de forma bem séria, porque eu tenho na clínica pacientes com 18, 16 anos de idade, com coisas agudas, dores agudas, entrando em fase de degeneração aos 17, 18. Então hoje, nós quiropraxistas temos uma preocupação em informar. Eu acho que é isso que eu estou fazendo aqui, informar as pessoas da gravidade, da seriedade do problema. Interessante essa informação que você já traz aqui no início do nosso bate-papo, porque não se imagina que um jovem que ainda está em fase de crescimento já sofre com dores nas costas, né? E no geral, já vamos iniciar esse assunto sobre esses jovens. O que causa um jovem de 16, 17 anos procurar uma clínica para poder resolver um problema de dor nas costas? O que eu observo é o seguinte, é o estilo de vida. Se os meninos estão sentados na parte da manhã na escola, à tarde, ou estão deitados na cama com um computador no colo, um celular, então é diferente de nós. Eles não têm mais movimento. São pessoas que estão crescendo com um mau hábito. E isso não está sendo observado, são os meninos de quarto. Então, eles não têm a força, alguns estão na academia, tá? Já fazendo de forma errada, ele já tem uma inclinação. Então, o que vai acontecer com esse adolescente? Ele já vai ganhar essa força fora do eixo, fora do alinhamento. Vai ser um adulto problemático. Só para entender um pouco do que você falou aqui. No caso, esse jovem vem crescendo com o celular na mão. Eu fui ter celular com 15 anos de idade, né? Nossa época já era outra. Mas então ele já cresce com essa situação. A gente viu várias pesquisas, reportagens em grandes canais de comunicação, inclusive demonstrando tanto que prejudica a pessoa ficar assim o tempo todo com o celular na mão. Então ele já vem crescendo assim, todo torto. Aí ele resolve, eu vou ficar fortinho e vou para academia. E aí na hora que ele começa a fortalecer a musculatura, ele está fortalecendo a musculatura, se mantendo com a coluna exatamente torta, é isso? Ele está ganhando uma força fora do eixo, fora do centro de gravidade. A coluna não é nada mais que um eixo que articula. Então, se ele está desnivelado, vou colocar essa palavra para que as pessoas mais leigas conseguem entender, ele vai então ganhar uma força nesse nível. Né? Ele tem que acertar essa estrutura para que essa força seja distribuída de forma harmônica. Certo. Senão, a estrutura não suporta. Entendi. Interessante. No caso, a gente está falando aqui de coluna, até porque nós estamos falando aqui de dores nas costas, mas a sua especialização dentro da quiropraxia é o trabalho com a coluna. Com a coluna. A minha clínica, ela, até o próprio nome já diz, espaço da coluna,
GIM. Espaço da coluna GIM. Isso, nós trabalhamos só com coluna. A quiropraxia, ela trabalha com todas as articulações. Mas no meu trabalho, nós especializamos só com a coluna vertebral e dores que estão ligadas ali à coluna. Certo. Comecemos aqui falando um pouco sobre algumas causas que geram as dores na coluna. A gente identificou aí, inclusive os jovens, algumas causas. No seu atendimento, você tem quanto tempo de profissão? 21 anos. 21 anos de quiropraxia. De quiropraxia. Ela é uma atividade que às vezes parece nova no Brasil, mas então já tem um tempo. Já tem um tempo, ela já está aí rodando já. Antes de mim já tinha a quiropraxia. Não nesse nível tão profissional. O nível acadêmico melhorou muito, então o conhecimento é muito vasto, né? Ela é nova, entre aspas, aqui no Brasil. Certo. E desses atendimentos que você faz regularmente, quais são as principais causas de procuras dos seus clientes? Quais são os tipos de clientes que te procuram para atendimento? Hoje, no meu atendimento, eu me especializei em hérnia de disco sem cirurgia. Então, o paciente às vezes ele não entende, porque os exames de imagem vêm cada vez com diagnósticos mais complexos. Né? Então, o que a gente pega? Se eu abro uma ressonância ali e vejo uma hérnia de disco, a minha pergunta é: por que formou essa hérnia de disco? Certo. 80% dessas hérnias de disco não vão provocar dor. O paciente, em relação à hérnia, ele é assintomático. Só para entender um pouco melhor do que você está falando, o que é a hérnia de disco? Para um leigo como eu, a gente sabe que é um problema de coluna, mas o que causa aquela hérnia de disco? O que é a hérnia? Na visão quiroprática, o disco ele está posicionado entre uma vértebra e outra. Ele é um amortecedor. É isso, um amortecedor. Então, se a pressão que o nosso corpo recebe vem no centro da vértebra, ele só vai amortecer. É o papel dele. Certo. Imagina um babalu. Se eu apertar o meio do babalu, ele é um amortecedor. Certo. E se eu apertar só do lado esquerdo? Ele fica rígido. Ele vai extravasar o núcleo, que seria um morango, para o lado direito. Isso é o quê? Uma hérnia de disco. Certo. Então, você entendeu? O desalinhamento faz com que esse disco ele saia. Exatamente. E quando ele sai, ele pode encontrar ali uma raiz nervosa. O contato desse núcleo do disco com esse nervo vai provocar a dor, o choque, a irradiação. Muitas das vezes esse disco ele se rompe, mas ele não encontra o nervo, ele sai numa posição fora do nervo. Certo. Ali no exame tem a hérnia, mas ele não tem a dor radicular, ele não está tocando nesse nervo. Certo. Por isso que nem toda hérnia precisa ser operada. Entendi. Entendeu? Então, porque a hérnia pode estar fora do nervo, a estrutura que está ali em volta segurando o músculo está pressionada para tentar gerar uma estabilidade naquilo ali. Vem a dor do paciente. Certo. Pode pegar na lombar, ela pode ir na torácica, ela vai na cervical. Porque o processo, a estrutura é inteligente. Ele vai alavancar e tentar equilibrar essa força. Como eu não consigo mudar a gravidade, eu tenho que mudar aonde? No meu paciente. É o trabalho manual para poder tentar colocar essa coluna de volta no eixo, vamos colocar. E como é que é esse trabalho assim, na prática? Esse trabalho, no caso, na musculatura que vai ajudar a empurrar essa coluna de volta para o lugar? O músculo ele tem que permitir você fazer isso, né? Aí eu tenho ali a estrutura muscular, o disco ele pode estar, devido à contração, ele pode travar. Na nossa técnica, na nossa clínica, nós temos um método que a gente desenvolveu, único lá no espaço da coluna. Foi eu que desenvolvi nos anos de experiência, aonde a gente consegue fazer com que o disco ganhe esse movimento. Então, se eu tenho um contato, eu estou tendo contato aqui, nesse nervo, eu vou girar ele, vou colocar aqui 2 milímetros para a esquerda, eu tiro o contato. O processo de recuperar esse disco
Aí a própria natureza faz. Se eu tinha uma pressão do lado esquerdo, fazendo uma força para o lado direito, se eu conserto essa pressão, eu tiro a possibilidade de empurrar esse núcleo para lá. Certo. Então a tendência é que o próprio organismo ele sequestre isso, através até da fagocitose. Ele puxa isso, ele elimina isso. Período varia de pessoas para pessoas. Certo. O que é fagocitose? A fagocitose, ela vem na quiropraxia. Nós imaginamos o seguinte: você gera uma inflamação ali na hernia de disco, o próprio corpo ele vai para aquela região ali fazer o quê? Eliminar aquela inflamação. Então ele entra num processo, eu acho que eu posso dizer, uma forma de lapidação daquela estrutura. Ele vai, a tendência normal, se o disco começa, se a vértebra começa a trabalhar livre, ela vai estabilizar aqui. Então aquela pressão de cá, voltando para cá, por própria força da estrutura lateral, ele traz isso para dentro do centro. Aí o corpo se estrutura. Aqueles anéis fibrosos que seguram o núcleo, eles começam a entrar num processo de regeneração. Certo. Pois não. Pode complementar. Ali nós podemos, hoje os estudos modernos falam o seguinte, que de 3 meses a 24 meses, o corpo leva para regenerar aquela estrutura. Aí o cara falou, mas eu vou ficar 24 meses tratando isso aqui? Não. 2 anos. Não, porque você está assintomático. O nosso processo aí é entrar, alinhar, permitir o corpo trabalhar no eixo para que você, assintomático, vá fazer suas atividades físicas. Volta para a sua vida laboral. Qual é o pior momento para mim do paciente? Quando ele está travado e não consegue movimentar. Ele ganhou mobilidade, ele não pode estar de repouso, ele precisa agir com isso, ele precisa botar esse mecanismo para funcionar. Certo. Quanto mais inerte, maior o travamento. O próprio sistema nervoso central, ele entende esse processo, ele catastrofiza isso, ele faz uma contração. Como é que a gente faz? Provoca o corpo. Começa com uma caminhada. Começa depois que sai da fase do contato com o nervo, porque a gente não alonga dor de nervo, a gente alonga músculo. Se você alongar um nervo comprimido, você aumenta a inflamação. Com o movimento, ele permite que essa estrutura vá se adequando àquela realidade. Quanto mais movimento, mais rápida é a regeneração do paciente. Certo. Quais são os tipos de exames, que nesse caso, usando esse exemplo que o senhor colocou, da hernia de disco, que está em contato com o nervo, quais são os exames que identificam que esse disco saiu e está em contato com esse nervo? A ressonância magnética. Certo. Para nós quiropraxistas, nós fomos preparados para fazer uma análise clínica minuciosa, característica da dor, área de dor. Nós conhecemos muitos dermatos, então a gente sabe, dependendo da região, qual é a pressão exercida em qual vértebra. Certo. Eu consigo entender se aquela dor ela é radicular, contato com o nervo, ou ela é uma dor somática. Ela tem a hernia, mas eu não tenho contato. Então é uma estrutura muscular que está ali em volta. Certo. Se houver alguma dúvida, aí a gente vai na ressonância magnética. Apesar que a maioria dos pacientes, já, no nosso caso, já chega com o exame na mão. Na mão. Ele já procura o profissional, isso geralmente é indicado por outro profissional ou porque ele está, de repente, querendo fugir de uma mesa de cirurgia? Só as duas coisas. A internet propiciou a informação. Então... E a desinformação. A desinformação. Também. O que eu vejo? Um ortopedista ou um neurologista não indicaria quiropraxia. Para ninguém, era proibido. Eu estudei em Brasília, por exemplo. Trabalhei em Brasília. Eles proibiam quiropraxia. Peraí, no passado, então, os ortopedistas e neurologistas... Proibiam, porque é um mercado. O que nós estamos fazendo? Eu vou te tratar sem abrir você. A chamada é forte. Então, você acaba entrando no mercado e disputa esse espaço. O que aconteceu?
Hoje será que não. no passado por uma questão de mercado, por uma questão de falta de conhecimento? Falta de conhecimento. No início é falta de conhecimento. Hoje fica até feio não falar mal da quiropraxia. Como toda área tem suas limitações, como a medicina tem, a fisioterapia tem, né? A quiropraxia tem a dela. Certo. A gente tem que respeitar esse limite. Então, antes eu vejo que era falta de conhecimento. Se acontecer agora, para mim é disputa de mercado. Entendi. Porque eu não tenho motivo pelo qual não me orientar pela quiropraxia se há uma possibilidade de resolver o problema sem uma cirurgia. Eu acredito que sim, são visões diferentes, porque na realidade, como é que eu vejo? O ortopedista ele não foi treinado como eu. Ele está vendo a hérnia e o que foi ensinado para ele? Vamos abrir, tirar, tirou a pressão. Ele está errado? Não. Certo. Agora, como é que nós vamos explicar? Como é que ele explica para o paciente dele que depois da cirurgia que ele tirou a pressão, ele está continuando, ele continua com a mesma dor? Certo. Aquela hérnia, aquele excesso, que é uma hérnia que ele tirou, agora ele tem mais duas. E por que causa isso? Porque não foi tratada a origem do problema. Ele não consertou, ele não trouxe ele para o eixo, a pressão continua a mesma. Certo. E vai continuar empurrando. Entendi. Então a quiropraxia, a gente pode dizer que ela é uma terapia alternativa. Sim. Eu vejo ela como... Antigamente ela era conhecida como uma terapia alternativa. Em alguns países fora, ela é de entrada, de porta de entrada. Aqui no Brasil ainda não aconteceu. Mas hoje, o paciente com essa lucidez e com os resultados que a quiropraxia vem ganhando, Brasil afora, nós temos grandes nomes no Brasil. Certo. Sabe? E aqui em Goiânia também. Verdade. Então, essa coisa hoje está mudando, essa informação ela está mudando. E para mim é um caminho sem volta, só vai crescer. Inclusive, se eu utilizar esse nome alternativo, hoje a gente até vê opções de medicina alternativa, me corrija se eu estiver errado, doutor, nesse quesito, que a gente hoje enxerga até como a medicina alternativa, aquela que não trata o problema, mas a causa do problema. E aí, no caso, a quiropraxia, ela age dessa maneira. Exato. Não apenas em tratar o problema, a dor, o caso, mas o que causa o problema. O nosso foco, e eu acredito que todo quiropraxista tem essa mesma visão, é entender o porquê. Eu quero saber o porquê que teve degeneração. O que é? É da idade? Se é da idade, o corpo absorveu essa diferença, então aquelas degenerações, ele já entendeu e ele já se adequou a ela. Certo. A maioria das vezes não está ligada, essa dor não está ligada na degeneração. Entendi. Então o que nós vamos fazer? Até porque o caso inicial que você trouxe de menino de 16, 17 anos não enquadra nisso, né? Exato. Eu vejo aí, eu pego ressonâncias que é incompatível. Se eu for olhar só exame, é incompatível daquele cara ter entrado ali no meu consultório andando. Mas aí o cara chegou lá, tá reclamando só de uma dor aqui na nuca. Sabe? Eu vou tentar pegar aquele processo de uma pessoa de 84 anos e tentar pegar aquelas degenerações e acabar com elas, aí beira milagre. Isso dentro do consultório não existe. Você tem que ser condizente com a realidade. O que eu posso? O ponto dele, 84 anos, eu vou pegar a origem, eu entendo. Aí, primeiro, já chegou a idade. O processo de degeneração começou no decorrer da vida dele. Qual é o melhor caminho para me gerar qualidade de vida para esse paciente? Para me tirar ele do remédio. Deixa sintomático e estimula a atividade física. Certo. Hoje eu tenho o meu maior trabalho hoje é informar o paciente, é deixar ele, essa decisão é dele. Eu sempre deixo isso claro, eu vou te informar. Eu faço uma consulta com um paciente meu de 1 hora e 20, e se for preciso 2 horas, mas ele tem que sair dali consciente do que ele tem, o que está acontecendo, para ele tomar essa decisão. Eu opero ou eu não opero? Eu vou nessa tal de academia ou não vou? Entendi. Você entendeu? Porque essa decisão não pode ser só nossa, profissional, nem quiropraxista, nem médica. Tem que ser do paciente. Tem que ser do paciente. Se o cara
tem algum tipo de risco, porque tem casos que a quiropraxia não vai mexer. Eu tenho um contato com a medula, aí não é a nossa área. Essa vai ser operada. Nós vamos indicar para cirurgia. Até a pergunta que eu iria te fazer, se tinha casos que você recebeu no consultório que na análise esse aqui é um caso cirúrgico. Sim, esse é um caso cirúrgico. Você precisa ir daqui para o cirurgião. Você tem risco. Certo. Porque a gente preserva, primeira coisa, o paciente. E qual é hoje, que eu sempre falo com os colegas, vamos preservar o nome da quiropraxia. Para que mexer naquilo que você sabe que não vai ter solução? As clínicas estão cheias. Então não há mais essa necessidade. Se houve, eu nem conheci. Certo. Não há necessidade de pegar a coisa para pegar só para ter mais um cliente, porque o mercado está... Não. A gente pega o que é nosso, que é da nossa área. Se não, não mexa. Quanto a um pouco mais ainda da quiropraxia, você até trouxe que a internet nos traz a informação, assim também como nos traz a desinformação, e também é natural que toda atividade tem o seu risco. Qual é o risco da quiropraxia? Porque a gente vê algumas divulgações, algumas coisas, de repente, até no intuito de descredibilizar a atividade do outro, de dizer até que tem risco de morte. É verdade ou mito isso? Eu não acredito que o quiropraxista vai fazer uma manobra na cervical e vai lesionar uma artéria vertebral ali. E deixar a pessoa paraplégica. Agora, instalar a coluna até no campo de futebol, na várzea, chega um amigo seu e te dá um estalo na coluna. Certo. Né? Isso é diferente. Tem profissionais de outra área que se denominam quiropraxista. Eu não sei qual é a técnica que ele está usando, mas pensando na sua pergunta exclusivamente para um quiropraxista, eu acho impossível de acontecer. Certo. Com a técnica utilizada conforme os anos de estudo, é zerar o risco. Se eu percebo que eu tenho a mínima margem de risco, primeiro eu vou trabalhar para tirar todos os riscos. A manobra só é feita quando eu tenho certeza do resultado e da segurança. Senão eu não faço. Entendi. Então, o profissional da quiropraxia hoje não usaria desse risco. Se está usando esse risco, como a gente vê, pode procurar saber que provavelmente não é o profissional da área. Não é o profissional da área. A quiropraxia hoje é um estudo e ele tem o bacharel, o curso de bacharelado de 4 anos. 4 anos. Então é uma atividade reconhecida, um estudo reconhecido inclusive pelo Ministério da Educação. Sim. Certo. E deixou de ser apenas uma extensão de outros cursos da área da medicina. Sim. Né, voltando ao assunto aqui da coluna, causas. Eu, por exemplo, sou advogado, trabalho o dia inteiro sentado, além de apresentar o programa sentado. E estou sedentário. Viu? O que isso pode causar? O que isso pode me causar? Hérnia de disco. Hérnia de disco. Pode. Por causa da posição que eu sento, por falta de atividade. Vamos imaginar que na sua adolescência você desenvolveu uma escoliose. Você foi assintomático, a escoliose está aí. Você está com quantos anos? Estou com 33. Ok. 34. Perdão. Vamos imaginar a força da gravidade, que ela tinha que descer nesse eixo, ela está descendo fora. Imagina seu quadril que tem que ser assim, ele está assim. Uma hora a força da gravidade vai pressionar essa vértebra só de um lado e vai jogar seu disco para fora. Atendo muito a colega de profissão seu. É sempre a mesma coisa. Eu estou vendo você aí bem postado, bem sentado, acho até que você está na frente do quiropraxista. O que eu vejo? Não é fácil, o cara trabalha peticionando 8 horas. Eu conversei com o cara, eu passo em média 12 horas. Na hora que a gente vai ver, eu vou até posicionar, a gente está sentado, é assim, mexendo no computador. Você está sentado em cima da coluna já. Sim. Entendeu? Deitado na cadeira. E aí você juntou aquela coisa que a Enia gosta, né? Você sentado o dia inteiro, na mesma posição. Sabe o que faz mais mal? É a mesma posição. Se você estiver sentado aqui, mas daqui 15 minutos você virou para cá, e daqui mais 15 minutos você foi para lá, você está trocando a pressão. Então o disco
disco, ele está sendo fazendo isso. Você está fazendo pressão aqui, daqui a pouco aqui, esse disco está sendo pressionado de formas diferentes. Agora, a mesma posição é problema. Certo? Qual seria? Vamos pegar o Rui, vou te contar para conhecer a clínica. Né? O que eu vou te indicar lá? Primeira coisa, vamos acertar seu eixo, atividade física. Não tem solução para a coluna se não tiver atividade física, Rui. Certo. E pensando nisso, tem outra forma de você ter esse benefício? Tem um comprimido que vai te dar isso que a academia te oferece? Acredito que não exista. Mas assim, você falou atividade física, aí não é uma musculação para enrijecer, porque você não vai entrar naquele que a gente conversou inicialmente. Porque se eu estou torto, entro numa atividade física, eu enrijeço daquela forma. Torto. Isso. A primeira coisa, sendo nosso paciente, nós vamos tirar essa curvatura para você ir para a musculação. Eu indico, a primeira ideia minha, se o paciente tiver condições clínicas, é a musculação. Porque tem duas formas de você travar a coluna. Eu conheço duas. Ou com parafuso de artrodese na cirurgia, Certo. ou com seus músculos. Entendi. Se você formou uma hernia de disco, é porque seu músculo, em uma determinada posição que precisa ser estudada, ele não suporta a carga mais. Então, se eu coloco ela para dentro, automaticamente, por memória muscular, ela vai inclinar de novo. Então, imagina assim, uma força X que segura você aqui. Eu tenho que terminar esse processo com uma força 2X. Para segurar você agora, onde é que você vai conseguir isso sem ser com uma musculação? O Pilates ajuda? Demais. A natação ajuda? Muito. A caminhada é um dos melhores que eu conheço. Mas eu indico a primeira musculação. Você pode fazer musculação em Pilates, você pode fazer musculação e caminhada, você pode fazer musculação em ciclismo, ok. Certo. Mas, a não ser que tenha alguma advertência sobre a musculação no seu caso, você vai para a musculação. Entendi. Vai ver a menina. Então eu vou trazer uma outra atividade física que acredito que acho que você não vai indicar ela não. CrossFit. Cara, amanhã vai ser ruim para mim na clínica. Porque a maioria dos seus pacientes, boa parte dos pacientes são os crossfiteiros? Crossfiteiros. E eles criam uma irmandade, eu acho aquilo legal. Igual um motoqueiro. Certo. Né? Eles se juntam ali. Virou quase que uma ideologia o crossfit, né? Aonde é que eu acho que pega o crossfit é a avaliação do aluno que vai entrar. Porque não é para qualquer um. Crossfit para um cara saudável, eu acho legal. Primeiro que é muito movimento, muita força. Mas imagina você com uma protusão de disco e você está assintomático. Certo. Você chega lá e começa no crossfit. E não é pouco peso, não. É intenso. É uma parada intensa. Cara, a possibilidade de se dar errado é muito grande. Então o problema é a técnica, é o crossfit? Não, eu acho que algumas academias podem estar avaliando mal aquele aluno. Eu acho que precisa corrigir isso para acertar os pontos, colocar uma determinada regra. Já estão, o próprio paciente me fala, o crossfiteiro, já estão falando que agora não, que mudou, que eles... Tá ok, se está fazendo assim, então tudo bem. Certo. Está tendo uma avaliação inicial e indicando ele fazer o exercício de acordo com a Tanto situação. é que eu não confronto isso mais, porque eu não sei te explicar por que eles têm tanto amor naquilo ali. Certo. Então eu respeito. Eu prefiro que eu dê condições para ele fazer o crossfit do que ele falar, não, então se não for para fazer o crossfit eu não quero. Para mim, eu sou adepto do movimento. Qualquer movimento é melhor do que o repouso para essa estruturação da coluna. Certo. Então, só ter o cuidado se a pessoa ela tem capacidade ou não, competência para poder fazer essa atividade. Eu pergunto porque a gente está na comunicação e a gente tem informações o tempo todo e vimos muitas informações sobre o número de lesões que é causado pelo CrossFit, mas não pela atividade em si, mas pela atividade de forma irregular, né? Ou inadequada para aquela pessoa que está fazendo a atividade. Naquele momento. Naquele momento. Ele pode arrumar essa estrutura e voltar para o CrossFit. Certo. Até porque a gente vê que os grandes profissionais, atletas,
no CrossFit, como em todas as outras modalidades, ele tem um acompanhamento médico muito grande, inclusive para que ele não tenha lesão, para que ele não tenha nenhum tipo de problema futuro em qualquer área. E a gente acaba vendo que tem muitos atletas amadores que avançam nisso, mas sem auxílio de um profissional, e aí acaba vendo as lesões. O que eu vejo é assim, a evolução no CrossFit é até muito rápido. É uma carga muito rápida. Então, às vezes, o próprio corpo ele ainda não tem condições para assimilar aquilo. Certo. Eu atendi uma menina de 24 anos semana passada, acho que foi na quinta-feira, muito ruim, né? Ela foi fazer um movimento lá, eu não entendo bem aquela parada ali do CrossFit. Cara, tá tudo errado pelo que ela me contou. Tá errado ela que fez, tá errado o cara que incentivou. Entendi. Entendeu? Ela não tinha as condições. O que faltou? Aí lesionou a coluna. Lesionou. Nossa. Né? O que aconteceu? Para mim o erro foi aonde? Na avaliação, da aceitação daquele aluno. Certo. Eu não sei se eles têm ali uma regra, como que é. E no caso dessa paciente, por exemplo, vamos dar ela como modelo, um tratamento desse, ele é a que prazo? O que leva a tratar? Ui, posso falar uma coisa tão interessante? O ser humano ele não é igual. Não é? Nessa condição ruim dela, o prognóstico não era bom. Eu acho que eu atendi ela na quarta ou quinta-feira. Pedi ela para afastar da academia. Dei para ela uns alongamentos. Eu soltei toda a estrutura, movi o que podia naquele momento, uma dor muito aguda. Passei uns exercícios para ela. No outro dia, ela já estava andando. Então ela chegou travada mesmo. Não, travada. Andar. Ela não estava se sustentando o próprio peso. Nossa. Né? Apoiada pela mãe e tal. Eu não sei. Aí é uma coisa que a gente não consegue entender. Ela levantou, ela estava muito inclinada. No segundo dia, a inclinação diminuiu. Sabe o que ela está fazendo? Hoje, provavelmente ela está na academia de CrossFit. Mesmo? 4 dias, 5 dias. É a quiropraxia que fez isso? A quiropraxia foi a ferramenta para conduzir ela para o eixo. Certo. Você entendeu? Entendi. Então, a reação da estrutura surpreendeu. Mas isso a gente... É interessante. Eu brinco ali na clínica, tem hora que aqui Deus passa todo dia, né? Porque aquele negócio que você vê assim, que aqui deu ruim, de repente anda. Certo. Entendeu? É o movimento certo. Eu tenho que acreditar na técnica que eu uso. Né? Eu tenho que acreditar que aquilo que eu estou fazendo ali, eu estou indo para a origem. Se eu toco na origem, a coisa flui. Entendi. E a gente vê, eu como advogado, inclusive sei, que há muitos casos de aposentadoria precoce no INSS por conta de problemas na coluna que são causados pela forma como as pessoas seguiram a vida, inclusive na questão de trabalho, como eu mesmo disse. O que as pessoas podem fazer, atividade física obviamente, né? Mas aquele que trabalha ali todo dia, o tempo todo, vamos colocar o profissional da TI, o advogado, ou um outro profissional, outra área que você pode dizer que pode causar um problema na coluna e ele nem imagina que isso cause. De que forma que ele pode prevenir para que isso aconteça além da atividade física, alimentação? Cara, o que eu falo? As primícias lá, nossa, que eu ensino muito. Sono, dormir bem. Boa hidratação, boa alimentação, bom exercício físico. Certo. Dormir bem, você fala o quê? É uma quantidade de horas por dia? Ou... Você sabe que isso é bem discutível. O que eu chamo de dormir bem, cara? A pessoa que consegue deitar e descansar, ela melhora demais a fisiologia dela. Eu acredito que 7 horas de sono. Porque se eu for entrar nisso, aí estudos mais modernos, eu li agora esse dia que o ser humano não precisa dormir mais que 4 horas e meia de sono. Eu não aguento. Se acontecer comigo, eu tô lascado. Eu também. Eu preciso pelo menos umas 6 horas de sono por noite, se bem dormido. Porque o corpo ele precisa se restabelecer, ele precisa dormir, ele precisa se acertar. Sim. A natureza ela é perfeita, mano. Perfeita. Olha, você como advogado, para a justiça
me ajudar, o que ela precisa? Ela precisa dos elementos. Ela precisa ser informada da minha necessidade, não é isso? O corpo é do mesmo jeito. Se eu não informar a necessidade para ele, eu vou dormir, acordar, fazer exercício. Eu tenho dor, então eu vou fazer o exercício que vai tirar aquela crise. Para mim, para o meu corpo ter a possibilidade de me ajudar. Se ele não informar, se eu não informar para ele durante uma caminhada que o meu disco está degenerando, cara, ele não vai fazer nada. Certo. Se eu ficar deitado ou sentado o dia inteiro, quieta, aí é diferente. Tem gente que senta o dia inteiro para não fazer nada realmente. Certo. Né? Porque o cara que está ali sentado peticionando, se ele teve uma crise de coluna, eu falar para ele, olha, eu quero que você levante de 30 em 30 minutos, pelo menos para ir tomar um café, ele vai, se ele não for com 30, ele vai com 40. Mas ele tem a informação e ele vai começar a fazer. Entendi. Tem gente que não. Porque ele acredita, sabe o quê? Tá doendo, eu cuido. Ele acredita que não vai acontecer com ele. Certo. Então, Até acontecer. ele vai ter, assim, uma lembrança bem grande. Só quem teve um problema agudo de coluna sabe do que eu estou falando aqui. Dentro dos 4 elementos que o senhor disse, temos a hidratação, obviamente, ingerir muito líquido, e a alimentação. O que de alimentação que o senhor não indicaria as pessoas consumirem que pode ajudar a agravar esses problemas? O que eu faço? O meu conhecimento de alimentação para isso, eu uso ele comigo, porque é da minha forma. Sim. Lá na clínica, eu indico... A gente quer o seu ponto de vista mesmo. Por exemplo, café, álcool, açúcar. É o que eu tiro. Por exemplo, eu gosto demais de café de manhã. Então eu tomava 2 xícaras grandes de café. Hoje eu tomo um cafezinho pequeno, só para matar a vontade. Certo. Bebida alcoólica. Eu nunca gostei, por exemplo, de cerveja, dei essa sorte. Então eu praticamente, minha bebida é 0. Entendi. Açúcar, eu vou dizer que eu não... Se eu chegar na tua casa, você me dá um café com açúcar, eu vou tomar, não tem problema. Mas na minha rotina, eu não sou adepto. Isso me ajuda demais, me tirou demais as inflamações das articulações. Sim, porque o açúcar é muito inflamatório. Exatamente. Eu vejo o seguinte, eu faço academia. Tenho 10 anos que eu vou na academia. Tem 10 anos que eu vou na academia sem gostar. Mas eu vou. Sofri no início porque eu queria gostar igual as outras pessoas. Aí um dia eu entendi que eu podia ir sem gostar. Certo. E isso me ajudou demais. O que eu vejo? É decisão. As pessoas precisam tomar essa decisão. Não tem transplante de coluna. Certo. Não tem transplante de alma. Você vai viver aí dentro. Sabe? Então, você precisa assumir sua responsabilidade. Eu já sofri muito tentando mostrar para o paciente que ele estava entrando num buraco sem fundo. Hoje eu cansei de fazer isso. Eu dou a informação para ele e deixo ele ter essa decisão. Essa responsabilidade é dele. Eu chamo o meu paciente sempre para a responsabilidade. Nós somos 2 tentando arrumar uma coluna. Se você não cumprir o seu papel, não adianta cumprir o meu. A minha academia que eu vou não vai ajudar a sua coluna. Então, é cada um com as suas responsabilidades nesse processo. Então, na realidade, você quer ver o negócio? Uma boa alimentação, ela é individualizada. Procura lá a nutricionista que ela vai te ajudar. Põe ela para fazer parte. Você vai ter outros benefícios. Vamos baixar o colesterol. Muita gordura. Muito bom. E acho que pode ter ajuda de algumas pessoas. Um tratamento com a quiropraxia é caro? Não, eu não vejo. Eu não vejo. Ou o quanto custa? Olha, eu atendo a classe A, B, C e D. Certo. Eu atendo aqui em Goiânia que grandes empresários, estou falando de gente, grandes empresários a nível Brasil. Eu tenho um paciente da Comurg que trabalha lá e eles precisam muito, porque o cara trabalha no caminhão, ele precisa demais. Inclusive eu atendi um cara muito ruim, hoje eu atendo vários deles. Certo. Entendeu? O cara que precisa desse processo, o SUS, na realidade, sabe como que eu vejo?
Que a quiropraxia já passou da hora de entrar para o SUS. Nós tínhamos que estar trabalhando para aquele cara que trabalha com o corpo, o cara que trabalha ali de servente de pedreiro. Entendi. Interessante. Né? E como? Eu vejo a família pegar ali e juntar ali entre eles, ir lá e pagar a clínica. Então, é mais acessível que possa imaginar. Um cara que trabalha o dia inteiro em pé aqui, igual o nosso produtor aqui, o Lucimar, precisa de um... Precisa. Tá convidado. Deixa eu aproveitar que estou olhando para cá, deixar um recado aqui para você que nos assiste e é advogado, assim como eu, e acaba sofrendo no seu escritório com um problema de comunicação com o seu cliente. Seu cliente fica ligando todos os dias: doutor, como está o andamento do meu processo? Existe a solução para você, se chama App do Advogado. Clique no link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma que vai solucionar o problema aí do seu escritório. Doutor, o nosso bate-papo ele passa muito rápido, ele voa. E assim, nosso tempo já esgotou. Olhando para cá, meu produtor ali já fez o sinal. É interessante mais a gente conhecer um pouco mais sobre essa forma de tratamento que é a quiropraxia, e que inclusive não é evasiva como a cirurgia, né? Isso aí. A gente sabe que além do risco que toda cirurgia ela corre, ela apresenta, ainda tem as pessoas que têm um medo ainda de fazer cirurgia em casos necessários, e por vezes vai para uma mesa de cirurgia sem a necessidade e sem ter o conhecimento. E vivendo assim como eu vivo, constantemente trabalhando muitas horas na mesma posição, tem um monte de pessoas vivendo a mesma situação e que precisam buscar formas de ter uma qualidade de vida melhor. Então, essa conversa foi muito interessante nesse ponto, para a gente identificar algumas causas e formas de tratamento dessas dores na coluna, que atinge aí quase que, pelo menos pela pesquisa, quase que 50% da população, né? E obrigado, eu gostaria que você deixasse um recado para quem nos assiste ali, inclusive deixasse até a sua forma de contato, suas redes sociais, para quem queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho que o senhor desenvolve, que possa te encontrar com facilidade. Bom, eu quero agradecer a você, obrigado a você, o nosso produtor. Realmente passou muito rápido o nosso tempo aqui. O nosso Instagram é Espaço da Coluna Gym. Pode entrar lá, você vai ter muita informação. Eu estou sempre ali pela internet, a gente responde o que chega ali. É um prazer meu interagir com o paciente e levar essa informação, que é o que nós estamos fazendo aqui, né, Rui? Eu acho que a minha grande missão aqui é informar as pessoas que ela pode ter um caminho sem a cirurgia. Um caminho mais seguro, que ela precisa retomar essa situação para ela, ela precisa do movimento, ela precisa de assumir sua responsabilidade com a própria saúde. Estou à disposição, a clínica está no Jardim América, entre em contato com a gente lá pelo Instagram. Obrigado, Rui. Você deixou a rede? A clínica, como é que é o nome? Espaço da Coluna Gym. @Espaço da Coluna Gym. Muito obrigado novamente. Só convidando vocês aqui para aproveitarem e se inscreverem no nosso canal. Deixe seu ponto de vista aqui nos comentários. Deixe aqui se você passa esse problema de dores na coluna, quais são as alternativas que você já buscou, o conhecimento diante do que foi apresentado aqui pela doutora Genô. Curta aqui o nosso conteúdo, compartilhe com as pessoas que você vê que passam por esse problema e precisam entender um pouco mais sobre todo o contexto. Se inscreva no nosso canal e assine, ative aqui as notificações para receberem os conteúdos constantemente. Convido também a acessar todas as nossas redes sociais por meio do @Boletim Goiás e conhecer um pouco mais das notícias do Brasil, do Goiás e do mundo por meio do nosso portal de notícias boletimgoiás.com.br e também a nossa produtora parceira @TC Multimídia. Em geral, 9/10 da nossa felicidade está baseada na saúde. Com ela, tudo é mais feliz e mais leve. Arthur Schopenhauer. Uma boa noite e até mais.